Olá, Pastor Domingos. Eu gostaria de saber do senhor uma grande vitória e um grande desafio que o senhor teve no começo da plantação da Nova Aliança. Olha, a plantação da Igreja Batista Nova Aliança aqui em Ribeirão Preto, ela foi a continuidade de um processo que começou com a Igreja Batista Cidade Universitária em Campinas, agora a Igreja da Fonte, e num grupo pequeno, e depois em 91 eu mudei para cá, para o processo da continuidade da implantação desta igreja. E o grande desafio desde aquela época era exatamente pensar na implantação de uma igreja que fosse fruto não da manipulação ou das estratégias humanas, mas que fosse fruto do mover de Deus pelo seu Espírito, que tivesse o comprometimento com princípios, com práticas bíblicas, onde ficasse claro que a edificação, o crescimento foi proporcionado por Deus para a honra e glória do nome dele. E nesse processo, a grande alegria foi os primeiros batismos que nós tivemos logo no primeiro ano, quando nós mudamos para cá, no início de 91, que são inclusive a Margarida, os filhos dela, a Margarida que é membro da igreja até hoje, assim como o Robertinho, a Maria do Carmo, que fazem parte da família Nova Aliança até o dia de hoje. Pastor Domingos, a Nova Aliança está completando 28 anos e no meio da trajetória até aqui, lá para os 14 anos de história, diz uma grande alegria e um grande desafio que o senhor lembra. Eu diria o seguinte, a grande alegria é que nesses 28 anos, e nós tivemos, nesses 14 anos que você citou lá, essa metade, a igreja passou por um processo, não posso deixar de falar isso, de divisão, onde um grupo saiu da igreja para implantar uma nova igreja, e naquele contexto havia inclusive o senso comum espalhado por eles mesmos de que a nova aliança, a igreja ia fechar as portas, etc, etc. E o que nós experimentamos foi o mover da graça de Deus, onde de uma forma resiliente a igreja se tornou muito mais forte, a igreja cresceu qualitativamente na sua qualidade de fé, na sua confiança, na sua vida de obediência a Deus, e inclusive a igreja também, como consequência disso, cresceu quantitativamente. Então essa foi a grande alegria que nós tivemos, de ver a resiliência da igreja debaixo da graça de Deus em todo esse processo que nós passamos. E por fim, do período que nós estamos vivendo, os 28 anos, diz algum desafio grande desse período e alguma alegria muito grande que o senhor não pode deixar de compartilhar. Olha, eu não posso deixar de compartilhar, vou começar pela última coisa, três coisas breves. Primeira delas, o foco missionário que a igreja tem, dentro daquela visão que nós queremos ser uma igreja missional, que começa a fazer missões, que começa aqui e termina onde Deus quiser. E nós temos espalhados em vários lugares pessoas que estão no campo missionário, que são pessoas que cresceram na igreja, converteram-se na igreja, foram capacitadas pelo contexto e o suporte da própria igreja, enviadas pela igreja no campo missionário e continuam assim desta forma, sendo um braço da igreja para alcançar outros povos, outras regiões com o evangelho de Jesus Cristo. A segunda coisa, e aí não está em ordem de prioridade, mas é a própria família que Deus nos concedeu. Os nossos filhos chegaram aqui pequenos, nós viemos para cá em 91. Na época o Henrique, se eu não me engano, 91, o Henrique 84, ele estava pré-adolescente, por exemplo, ainda. E hoje a Lídia já era nascida, depois nasceu o Guilherme. E então nós temos toda essa graça aí, por exemplo, de chegarmos com os filhos pequenos aqui, o Henrique, Lídia e Guilherme. Hoje os filhos estão crescidos, continuam sérios com Deus. Raquel, minha esposa, está bem também, graças a Deus. E Deus nos concedeu 4 netas e um neto para a honra e glória do seu nome. Esperamos que eles sejam pessoas que amem profundamente a Deus. A terceira coisa
além da realidade que igrejas são pessoas, Deus tem nos dado a alegria de estarmos numa fase muito importante da conclusão do prédio aqui. Prédio que tem como alvo de ser um instrumento para servir a Deus, servindo vidas. E nós louvamos a Deus pelas conquistas que nós temos tido aqui na Nova Aliança, que coincidentemente está no bairro Nova Aliança, numa região muito boa, onde a igreja dialoga com públicos diferentes, e vemos a concretização desse prédio, mas ao mesmo tempo muito mais alegre do que o prédio, e vermos grupos, lideranças ministeriais surgindo nas mais diversas áreas da vida da igreja, para a edificação da igreja, testemunho e honra da pessoa de Jesus Cristo.